Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Quantos estão felizes por estar mais um dia aqui na casa do Senhor? Diga amém. Eita glória. Você já agradeceu a Deus? Só pelo fato de estar aqui nessa noite? Pelo fato de você ter acordado com vida, com saúde, aleluia. Pelas coisas simples da vida, mas que na verdade, são as mais sobrenaturais, importantes e valiosas quando a gente para pensar e avaliar. É ou não é verdade? Hoje eu acordei assim, inspirada por Deus. Já faz alguns dias que o Senhor, Ele vem ministrando uma palavra no meu coração. Eu tive até a oportunidade de compartilhar um pouco, né, o nosso discipulado de mulheres sobre o tema dessa mensagem. E eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, muitas mulheres ali saíram daqui diferentes da maneira como entraram. Saímos daqui mais fortalecidas, muito mais animadas, agradecendo a Deus por tudo. É ou não é verdade, mulheres? E aí eu disse para o Senhor, eu disse, Deus, eu preciso compartilhar essa palavra com a igreja. E aí foi quando surgiu então a oportunidade, então vamos lá, amém? E o tema da nossa mensagem de hoje à noite é lidando com as dificuldades da vida. Como lidar com os desafios da vida, amém? Mas antes eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fazer uma oração, para que nós possamos receber mais a presença de Deus e do direcionamento do Senhor nessa noite, amém? Pai, nessa noite eu quero te agradecer pela tua doce e santa presença. Essa é a tua palavra poderosa, mais afiada como uma faca de 2 gumes e mais cortante, Senhor, do que qualquer espada. Só ela é capaz de penetrar no mais profundo do nosso coração, capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir as intenções do nosso coração. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pelas tuas orientações, pelos teus conselhos e principalmente pela tua palavra. Palavra é essa, Senhor, que nos direciona, que nos conduz, que nos leva à vitória diante de tantas lutas e diante de tantas dificuldades. Palavra é essa, Senhor, que abre, amplia a nossa visão, que faz com que enxerguemos, Senhor, com clareza a vida, Senhor, as circunstâncias. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado através dela, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, queridos, como lidar com as circunstâncias da vida? E eu comecei falando para as mulheres, que eu vou começar falando aqui para vocês, sobre essa vida abundante que o Senhor tem para nós. Esses dias o Espírito Santo ele tem falado fortemente ao meu coração de que essa vida abundante, ela depende de N fatores. E um dos fatores é aprender a lidar com as circunstâncias difíceis. Porque nós sabemos, queridos, que as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida, amém? Querendo ou não, o dia mau, ele vai bater na nossa porta. E esse dia mau, ele não escolhe ninguém, ele não dá privilégios para ninguém. Pelo fato de você servir a Deus ou não, ou o fato de você ser um servo de Deus ou não, isso não te isenta, não te exclui desses momentos difíceis, desses momentos de dores, desses momentos de sofrimento. Então Deus tem falado fortemente ao meu coração. Então, como viver essa vida abundante mesmo diante dos desafios? O Senhor me ensinou e tem me ensinado. Uma das coisas que nós devemos aprender é a lidar com o dia mau, a lidar com o dia da dor, do sofrimento, da angústia. Nós sabemos que a vida, ela é meio que uma roda gigante. Uma hora tá tudo bem
e uma hora pode estar tudo muito mal. E a palavra de Deus, eu amo a palavra porque ela nunca nos maquiou a verdade. Ela nunca nos enganou, ela nunca passou pano, sabe, para a realidade da vida. É tanto que nós vamos ver tantos e tantos homens de Deus enfrentando lutas, enfrentando dias difíceis, mesmo sendo grandes homens de Deus, tementes ao Senhor, que amavam a Deus acima de todas as coisas, que tinham Deus como prioridade, mas isso nunca foi motivo de isentá-los dos dias difíceis. O próprio Jesus, nós vamos ver Deus enfrentando o deserto, logo no início do seu ministério. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo o leva, o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum. E a Bíblia diz que depois disso, diante de tanta dor e sofrimento, que imagina passar 40 dias sem comer e sem beber. E aí logo depois disso, no seu momento talvez mais frágil, mais vulnerável, a Bíblia ainda diz assim, e aí então o tentador aparece, o diabo aparece. E a gente já imagina assim, já não bastasse lá, está no deserto, 40 dias, 40 noites com fome, com sede, agora tem que lidar com a presença do diabo. E ainda diz assim, e ele foi para tentá-lo. Nós vamos ver também Jesus enfrentando algumas tempestades. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, mesmo ele sendo o Todo-Poderoso, aquele por meio do qual a palavra de Deus diz que criou todas as coisas, nós vamos ver Jesus enfrentando tempestades. Então, queridos, se até Jesus enfrentou momentos difíceis de dor e sofrimento, por que que muitas vezes eu e você vamos achar que não somos merecedores ou que nós até mesmo não somos dignos de enfrentar momentos de lutas e momentos de dores? Se o próprio Deus não poupou o seu próprio Filho, Jesus, da cruz, do Calvário, da traição, do julgamento injusto, se nem Deus poupou o seu Filho, por que que Ele vai nos poupar? Então eu tenho aprendido algumas coisas preciosas sobre lidar com as circunstâncias difíceis, e uma delas é, ou eu aprendo a lidar com as circunstâncias difíceis, ou elas podem me destruir e me abalar totalmente. Ou eu aprendo a lidar com as circunstâncias para vencê-las, ou então elas vão me vencer. E aí, queridos, a gente pode entender aqui, através da palavra de Deus, que nunca foi sobre a gente passar ou não momentos difíceis. Nunca foi sobre a gente enfrentar ou não o dia mau, porque ele vai vir. E a gente já aprendeu aqui. Mas sempre foi como nós vamos nos posicionar diante das dores e das dificuldades da vida. Porque eu tenho aprendido que o que vai fazer toda a diferença, diga comigo, toda a diferença, no final, vai ser como eu e você vamos reagir diante delas. Porque enquanto uns vão retroceder, vão escolher questionar a Deus, vão escolher ficar no Deus, por quê? Por que comigo? Deus, eu não merecia, eu não sou digno. Enquanto alguns
diante daquelas palavras de Jesus, vão virar as costas para Ele e vão dizer: duras demais são essas palavras. Outros vão fazer como os discípulos e vão dizer: Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Porque o dia mau, ele tem vários objetivos na nossa vida, você sabia? Vários objetivos. Um deles eu tenho aprendido, é revelar quem eu sou de verdade. É revelar aonde o meu relacionamento com Deus, ele está alicerçado. Como eu tenho construído minha vida com Deus. Porque eu posso te dizer uma coisa, pela palavra do Senhor. Se você tem construído a sua vida sobre a areia, eu quero lhe dizer que a palavra de Deus diz que quando os ventos fortes soprarem, quando os rios transbordarem, quando as chuvas fortes baterem contra a minha, a sua vida, se nós estivermos alicerçados na rocha, nós vamos permanecer de pé. Nós vamos ter força para continuar a nossa jornada, independentemente do que aconteça, independentemente das circunstâncias, independentemente do grau de dificuldade, dessa dor, desse sofrimento. Agora, se nós construirmos a nossa vida sobre a areia, a Bíblia diz: você é comparado a um homem insensato. Um homem que não tem juízo. Um homem que não se preparou para o dia mau. Todas as vezes que eu leio essa passagem de Mateus, eu digo: Deus, quão poderoso isso é. Porque a palavra de Deus começa dizendo: todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras, ele é comparado a um homem sensato que tem bom senso. Porque quando vêm as chuvas, os ventos fortes, quando os rios transbordam, eles batem contra aquela casa, mas ela não cai. Agora, todo aquele que ouve e não pratica as minhas palavras, quando esses mesmos ventos fortes vêm, quando esses mesmos rios transbordam, quando essas mesmas chuvas violentas batem contra essa casa, ela cai. E ela não só apenas cai, a Bíblia diz: e grande é a sua ruína, porque foi construída sobre a areia. E Deus falou comigo, sabe o quê? Deus disse assim: as dificuldades, elas têm um poder. Elas podem te destruir com base naquilo que você construiu em Deus. Sabe por que existem tantas pessoas por aí, tirando até mesmo a sua própria vida, desistindo de tudo? Pessoas totalmente dependentes de remédios para dormir, que já não usufruem mais nem da vida, porque é tanto remédio, mas tanto remédio, que passa o dia inteiro quase todo dormindo. Sabe por que existe tanta gente com a vida abalada, que já não, a vida para ela já não faz mais sentido nenhum? Porque quando ela tinha que gastar tempo alicerçando a sua casa, quando ela tinha que gastar tempo através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos na igreja, através da vinda dela à igreja, sendo abençoada por Deus por uma palavra, recebendo uma palavra de ânimo aqui, vinda aqui desse altar através da palavra do Senhor. Sabe o que ela estava fazendo? Estava gastando a sua vida com coisas passageiras. Estava perdendo tempo com aquilo que não tem valor.
E todas as vezes que a gente gasta tempo e passa tempo com aquilo que não tem valor, com aquilo que não vai te dar força para prosseguir, para seguir adiante, para te dar a base, para que você prossiga, independente de qualquer coisa, você estava perdendo tempo fazendo outras coisas. E aí, quando o dia mal bate na porta dessas pessoas, sabe qual a primeira coisa que elas fazem? Se trancarem do quarto, perder a razão de viver. Elas já não veem mais beleza em nada, motivo nenhum para prosseguir. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu já passei, o que eu já vivi. A senhora não sabe das lutas que eu tenho sofrido, que eu já sofri e nem preciso saber. E eu não estou aqui dizendo isso porque eu estou sendo insensível com você não, querido. No nome de Jesus não é isso. Eu amo vocês. Eu estou falando isso para abrir os nossos olhos nessa noite. Para que a gente não seja destruído no dia mau. Como já foi o caso de algumas pessoas que eu já conheci. Eu me lembro de um dia, eu vou compartilhar aqui com vocês, já faz alguns anos isso. Em que eu estava aqui na igreja. E eu e uma das líderes, a pastora Dayana, fomos convidadas para irmos para um lugar. Visitar uma mulher que estava com uma depressão gravíssima. E eu lembro que a pessoa ali da família, desesperada, porque já não aguentava mais ver aquela mulher naquela situação. A mulher não comia, não bebia, só queria ficar trancada dentro do quarto, o quarto todo escuro. Ela não queria ver ninguém. E ela veio aqui, a pessoa nos pediu ajuda. E a gente prontamente fomos lá para ajudá-la. Chegamos lá. A mulher simplesmente deu a notícia para o seu familiar de que não queria receber visita, não queria que entrássemos naquele quarto, ela não queria receber ajuda e nem falar com ninguém. Eu lembro que a gente olhou assim uma para a outra, ficamos naquela, entramos ou não entramos, mesmo sem ela querer. Mas a gente olhou, eu pensei, eu disse, meu Deus, se nem Deus arrebenta a porta. Mesmo Ele sabendo da nossa necessidade, de o quanto nós precisamos dEle, se nem Deus passa por cima da sua palavra, do nosso livre-arbítrio. Meu Deus, como é que nós vamos fazer isso? A gente olhou uma para a outra, não vamos entrar. Depois a pessoa veio, pediu perdão para a gente. Disse, eu queria muito que vocês falassem com ela, porque eu sei que vocês irão ajudar, mas ela não quer que vocês entrem. E infelizmente nós dissemos amém. A gente vai para casa, mas saiba que se você precisar da gente, quando ela quiser, pode nos chamar. A gente volta aqui qualquer dia, qualquer momento, qualquer horário. A gente ora por ela, conversa com ela. Ele, amém. Pastora, qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que dias depois, essa mulher, ela se suicidou dentro desse próprio quarto. E eu lembro que quando a gente recebeu aquela notícia, aquilo veio com um impacto tão grande nos nossos corações. Eu disse, Deus, aquela mulher, ela teve uma oportunidade tão grande naquele dia, de receber um encorajamento, uma palavra de consolo, de ânimo. Mas infelizmente ela não quis. Eu entendi algo. Nunca vai ser culpa de Deus. Nunca. Nunca vai ser culpa de Deus a maneira como a gente reage, a maneira como a gente se comporta. Nunca. Sempre vai falar sobre nós, no final das contas. Por isso nós vamos ver
a palavra de Deus dizendo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo do 11 ao 12. O apóstolo Paulo, ele dizendo o seguinte: eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, eu também sei o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nessa passagem bíblica é quando o apóstolo Paulo, ele repete por 2 vezes que ele Vamos falar mais alto para me entender que vocês estão tudo concentrados aqui, nós estamos dormindo, amém? Tem alguém acordado aí? Diga amém. O apóstolo Paulo diz por 2 vezes, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, quando o apóstolo Paulo fala que ele teve que aprender a lidar com o dia bom e o dia mau, ele teve que aprender a saber lidar com a abundância e a escassez. Ou seja, o que isso me ensina aqui? Isso me ensina de que nós não nascemos sabendo lidar com o dia mau. A gente não aprende. A gente não nasce sabendo. E eu compartilhei hoje com o pastor, eu disse, amor, eu acredito que a gente não nasce sabendo, sabe por quê? Porque nós não fomos criados mesmo para o dia mau. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva ali, gente, era tudo perfeito. Não havia dor, não havia sofrimento. É tanto que a palavra de Deus faz questão de dizer que lá na eternidade vai ser tão lindo, tão maravilhoso, não só por Jesus estar lá, pela presença gloriosa de Deus, pelas ruas de ouro, por tudo ser lindo e maravilhoso, mas a Bíblia diz, porque não haverá mais nem choro, nem dor, nem sofrimento. Enquanto a gente vive aqui, a gente vive nesse corpo, a gente ainda é sujeito a situações difíceis. Eu disse, mas aí o pecado entrou na vida do homem. E aí ele teve que aprender a lidar com ele. E meus queridos, como eu falei no início, a gente aprende a lidar com os dias difíceis ou nós vamos sucumbir. A grande verdade é essa. Porque o dia mau, ele não escolhe a hora, o dia, o horário. Ele pode vir assim, de repente. Quando você menos esperar. As tempestades, elas podem vir quando você menos imaginar. Às vezes as águas da sua vida vão estar tranquilas. Às vezes vai estar tudo no seu lugar. De repente o tempo muda. De repente os ventos fortes vêm, batem contra o nosso barco, as ondas altas surgem, os ventos fortes aparecem. E se nós não estivermos alicerçados na rocha, a grande verdade é que nós seremos destruídos. Muita gente talvez não tira a própria vida, mas perde o ânimo. Perde a coragem, a empolgação pela vida. E eu não quero dizer aqui que diante da dor e do sofrimento nós temos que estar todos assim, estou passando pela luta. Eu já até cantei aquela música, né? Acho que era do lado. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não tem? Dando glória a Deus. Eu já cantei diante da luta, de verdade. Mas era só para confundir o inimigo, porque por dentro eu estava mesmo, Jesus me segura. Gente, tem vezes que é assim, é ou não é? Tem dia que a gente acorda e confunde o inimigo. E tem que acordar e confundir mesmo.
Você tem que acordar às vezes. Ah, meu irmão, eu já acordei com aquele aperto no coração, com aquela vontade de desistir de tudo. Eu já acordei desanimada, abatida. Mas aí, o Espírito Santo, ele vem, ele faz toda a diferença, amém? E quando ele vem e eu me posiciono, porque o Espírito Santo, ele não age ali sozinho. E tem que existir uma vontade nossa, uma força nossa, para continuar, para enfrentar as lutas. Não é assim, ó, mágica, pilim pim pim, o Espírito Santo vem, pá, te anima. Não! Tem que ter base, tem que ter estrutura. Tem que no dia após dia ir construindo a sua casa sobre a rocha. Você tem que calcular. Quem já passou por uma construção sabe, é que nós já enfrentamos essa construção aqui grande, lá em casa também. Meu irmão, a primeira coisa que começa é pelo alicerce. E coloca barra, e coloca barra, e coloca ferro. E dependendo daqui, né, amor, coloca manilha, é que fala. Aqui colocou manilha, e vem não sei quem, é arquiteto, não sei quem, os pedreiros, e estuda para ver se o terreno é, sei lá como é que diz. É isso aí, né? Vocês entenderam? Se o terreno vai aguentar a estrutura. Meu irmão, tem que ter todo um cuidado. Aí sabe como é que a gente está? Vivendo a vida, vida me leva, vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou vivendo minha vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu leio a Bíblia quando dá. Eu vou para a igreja quando eu consigo ir. Não, eu vou para a igreja. Sabe como? Quando? Só quando o dia mal bater na porta. Porque aí eu vou lá, que eu estou precisando de Deus. Estou precisando de Deus fazer um milagre na minha vida. Aí eu vou lá. Não, olha, você tem tempo com Deus? Tenho. Quando? Assim, deixa eu ver aqui qual foi a última vez que eu me tranquei no quarto para me orar. Quando foi mesmo? Acho que foi mês que vem. Mês passado. Mês passado. O pastor te perguntar assim, o senhor é meu pastor e nada. Aí você vai dizer, e nada. Aí você não sabe nem completar o versículo. Então eu só estou aqui nessa noite para abrir nossos olhos. Para mostrar para nós que o dia mau, ele já é enfrentado antes mesmo dele acontecer. Para a gente enfrentar as circunstâncias difíceis, aqueles momentos de muita dor, de muito sofrimento. Meu irmão, não é à toa que a Bíblia fala de vento forte, ondas altas, rios transbordando. Vocês já viram o estrago que um rio, quando transborda, ele faz? Meu irmão, ele leva tudo que ele vem pela frente. E os ventos fortes, meu irmão, ele leva qualquer estrutura que tiver pela frente. Ele acaba com tudo. Quando já viram aqueles tornados lá nos Estados Unidos, graças a Deus a gente não tem aqui, mas aqueles tornados dos Estados Unidos, eles emitem um alerta antes mesmo para a população, antes dos tornados chegar, porque se o tornado chegar, meu irmão, ele leva o que tiver. Os carros parecem de papel. Os animaizinhos, coitado, quem já viu o boi voando assim, parece assim uma coisinha pequenininha, uma coisinha de nada. Meu irmão, é coisa forte, é coisa violenta. A grande verdade é que a gente pode enfrentar circunstâncias dificílimas e que tem sim um poder de nos desanimar, de nos colocar para baixo, de querer que a gente perca o verdadeiro sentido da vida. Eu não estou aqui para dizer que as coisas são fáceis, não, de serem resolvidas, porque não são. Meu Deus, quantas lutas a gente enfrenta, quantas dores, quantas dificuldades. Mas será mesmo que nós achamos que nós vamos enfrentar tudo isso com essa intensidade toda, apenas lendo a Bíblia quando der?
Apenas lendo a Bíblia quando a gente tiver vontade. Vindo para a igreja só quando eu senti assim que Deus está falando comigo, eu vou para a igreja. Será que a gente acha mesmo que a gente vai aguentar toda essa pancada? Vivendo uma vida superficial com Deus? Tendo um relacionamento superficial com Deus? A Bíblia é clara. Ela não mente. Ela diz: se você construir sua casa sobre a areia, certamente você vai ser destruído. E casa não fala só da nossa vida. Casa fala também da nossa família. Quantas famílias destruídas. Quantos casamentos destruídos. Quantos jovens e adolescentes com suas vidas totalmente destruídas de cabeça para baixo. Meu Deus do céu. Eu já conversei com jovens de 20 anos, 22 anos, que já casaram 2 vezes. Que já casaram e separaram. Que já estão no 3º, 4º filho, com pais diferentes. A vida totalmente de cabeça para baixo. É essa a vida que nós vamos querer? E o Espírito Santo tem nos chamado. Aprenda a lidar com as circunstâncias difíceis para que você viva uma vida abundante. Para que você possa aprender a vencer esses dias e então poder continuar a sua jornada. E eu amo também quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Queridos, viver empolgado pela vida, viver feliz, contente, que é algo totalmente possível, porque a Bíblia ela não mente. Será que a Bíblia mente, gente? Deus mente? Claro que não. Deus não mente. Não há nenhuma sombra de dúvida ou variação na palavra. O que ela diz é a verdade. O que a palavra de Deus fala, ela se cumpre. Querendo nós ou não, a palavra, ela sempre vai se cumprir, porque ela é a verdade. Não tem como mudar isso. E o apóstolo Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente diante de qualquer situação. Eu aprendi. E o segredo, sabe qual é? Ele diz: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastora, qual é o segredo? Qual é o grande segredo do apóstolo Paulo? Gente, eu imagino quanto tempo esse homem de Deus não demorou para aprender isso. Passando pelas lutas, pelas experiências, para dar assim, ó, de bandeja para mim e para você. Para que eu e você soubéssemos hoje como viver essa vida abundante, mesmo diante das lutas, da escassez ou da abundância. E ele finaliza o versículo dizendo: eu posso suportar qualquer situação. Eu consigo enfrentar qualquer luta, porque eu posso todas as coisas em Deus. Porque Deus é aquele que me fortalece no dia da angústia, no dia da dor, no dia do desespero. É Deus com quem eu encontro nas horas da... Como é, gente? Me ajuda. Nas horas amargas da vida, Jesus está lá. Bora, minha gente. Só alguém que eu conheço, Jesus. Agora, nas horas. Não, gente, vamos voltar para amargas. Eu ainda estou na amarga. Peraí, vamos fazer bonito. Nas horas amargas da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que
eu conheço Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Era para não ter treinado a música antes, né? E o menino do sono no colaborado tinha que ter botado aqui, ó, que minha voz hoje está boa para cantar. Tem que aproveitar esse momento, gente. Então, meu irmão, quando eu olho para os montes, eu me pergunto, de onde virá o meu socorro? O salmista responde, o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. A gente não fica perdido no dia da luta. A gente não fica, sabe? Ai, meu Deus, o mundo acabou. Não! Mesmo diante das maiores lutas, a gente consegue olhar para Jesus e dizer, Senhor, é de Ti que vem o meu socorro. É de Ti que vem a minha força para prosseguir, para continuar. Ao mesmo tempo, eu tenho testemunhos tão poderosos de pessoas que estão passando por momentos tão difíceis e que tudo que elas sabem dizer é, pastora, se não fosse Deus na minha vida, eu não iria conseguir suportar. Eu não iria conseguir. Deus é a minha força, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. É Ele que me anima todos os dias. É por causa dEle. É Ele o segredo. Meu irmão, no final, a gente descobre, é Ele. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da vossa fé. Nos dias das tempestades, Pedro nos ensinou isso. Mantenha seus olhos nele, porque se você se desviar, porque se nós nos distrairmos, nós iremos afundar. Nós iremos duvidar, nós iremos desistir, nós iremos perder a força, o ânimo para prosseguir. Então, diante das incertezas, diante das lutas, se apegue com Deus, mais do que nunca. E é por isso que nós precisamos tanto da palavra. Meu Deus, como eu me apaixonei pela palavra de Deus, logo quando eu me converti. Eu lembro que o Senhor me deu uma fome, uma sede pela palavra. Quando eu me casei com o pastor, eu lembro que eu gostava de ouvir palavras e ficar limpando a casa. Naquela época eu limpava a casa. E aí eu era fazendo a comida aqui, ouvindo Luciano Subirá, orvalho.com. Acho que eu ouvi todas as mensagens daquele homem de Deus. Quando eu sabia que tinha uma conferência nova, aparecia lá na orvalho.com, eu deixa eu ver quem é, deixa eu ouvir. E todos os dias eu ouvia a palavra. É um site, gente, que ele tem várias mensagens, tanto escritas como faladas, áudios. E meu Deus, como eu fui bem discipulada e direcionada pelos ensinamentos daqueles homens de Deus acerca da palavra. Eu não gastava meu tempo, sabe, com besteira, com bobeira. Talvez seja por isso que hoje Deus me dá esse discernimento. Deus me dá essa força para continuar, para prosseguir. Eu já enfrentei circunstâncias dificílimas, eu já até contei para vocês. E o que me reanimou, o que me deu força, o que me fortaleceu no dia da dor, foi o meu relacionamento que eu construí com Deus. Agora, quando você tem um relacionamento frágil com Deus, já diz o nosso pastor, quem é fraco no seu relacionamento com Deus, quem é fraco na leitura bíblica vai ser fraco em todas as áreas da sua vida. Quando a calamidade bater na sua porta, você vai querer desistir de tudo. Quando a calamidade bater na sua porta, a sua família vai ser destruída.
Quando o dia mau bater na sua porta, seus filhos vão ser destruídos. Sua esposa vai ser destruída. Seu marido vai ser destruído. Porque a gente só quer construir algo sólido quando o vento já veio, quando as ondas já bateram. Mas a gente gastou tanto tempo construindo aquela casa sobre a areia, meu Deus. E ainda queríamos esperar que essa casa permanecesse de pé. Queridos, a palavra de Deus, ela é aquela que nos vai dar o norte, a direção para tudo na nossa vida. A palavra de Deus é o que faz com que nós nos posicionemos no lugar certo, na hora certa, diante do dia mau. A palavra de Deus, ela é aquela que amplia a nossa visão diante das lutas, diante das dificuldades, diante das dores. A palavra de Deus é aquela que vai fazer com que você enxergue as coisas com mais clareza, sem perder as grandes oportunidades que Deus vai te dar. Porque a grande verdade é que as lutas, elas não vão vir para nos destruir. Deus tem me ensinado isso. As lutas nunca vêm para nos destruir, porque se tem alguém que não tem prazer no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa tristeza, esse alguém é Deus. Às vezes a gente se engana ou a gente se esquece disso, não é? Quando as lutas vêm, a gente já imagina, meu Deus, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não me ama? Deus não está com seus olhos sobre a minha vida. Isso é uma mentira do diabo. Se tem um Deus, se tem alguém que cuida de nós, que nos ama desesperadamente, que quer nos ver bem, animados, felizes, esse alguém é Deus. A própria palavra diz: se vocês, pais terrenos, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagina eu, Pai Celestial, não darei a vocês todas as coisas. Deus é um Deus que quer que a gente viva essa vida plena. Deus é esse Deus que quer que a gente viva essa vida pela qual nós fomos criados para viver. Sabe que todos os dias eu tenho falado para Deus: Deus, eu não quero viver uma vida inferior, abaixo daquilo que o Senhor planejou para mim. Eu não quero viver. Não importa o que eu enfrente, não importa o que eu ainda não tenho, não importa o que eu ainda não alcancei. Deus, eu quero viver essa vida maravilhosa que o Senhor criou para mim viver. Eu não quero viver abaixo daquilo que o Senhor tem para mim. Queridos, porque Deus tem uma vida maravilhosa para nós. É ou não é verdade? Deus tem uma vida plena. Deus tem coisas tão lindas, meu Deus, para nós. São tantas coisas boas que nós temos a paz de Deus para usufruir. Hoje eu acordei lá em casa, eu ensinei isso para as mulheres, no discipulado de mulheres. Eu disse: sabe por que muitas vezes nós vivemos uma vida tão abaixo daquilo que Deus tem para nós? Não é por causa das circunstâncias difíceis, não. Porque os grandes homens de Deus estão aqui, com exemplos na Bíblia, com situações tão difíceis quanto as nossas, ou até piores, e foram homens que reanimavam a outros em seus momentos de dores, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo lá, preso, com seu futuro incerto, sem saber se tinha mais um dia de vida ou não. E a Bíblia diz que ele mandava carta para as igrejas, dizendo: como eu estou feliz por saber que vocês estão bem, por saber que vocês permanecem no Evangelho. Amado Timóteo, venha me visitar. Era um homem que ele dizia: alegrem-se sempre no Senhor. Gente, e passando por momentos terríveis, ameaças de morte estavam sobre a sua vida. E ao invés dele ficar ali, sabe, preso na sua dor, preso naquele sofrimento e naquela circunstância em que ele se encontrava, nós vamos ver o apóstolo Paulo preocupado com as igrejas, enviando cartas, animando os irmãos.
Assim que Deus quer que eu e você vivamos. Essa é a vida que Deus tem para nós. E eu disse para as mulheres, sabe por que talvez que a gente não tem vivido essa vida tão linda e maravilhosa? Vocês já viram aquela figurinha aonde tem assim um pedaço todo branco, só um pontinho preto no meio? Quantos já viram? E aí a gente pergunta assim, você está vendo aqui essa imagem toda branca e um pontinho preto? Aí eu pergunto para você, o que você vê? A maioria das pessoas, ou 100% vão dizer, um pontinho preto. Você sabia que na nossa vida, às vezes, a gente não vive essa vida tão abundante, essa vida tão maravilhosa? Porque às vezes, a gente está cercado com tantas coisas boas da parte de Deus, com tantas coisas boas acontecendo. Meu Deus, temos coisas tão maravilhosas pela qual agradecer, mas a gente está olhando só para aquele pontinho preto, só para aquela dificuldade. Mas existe uma imensidão de branco ali. Mas a gente ainda é tão influenciado pela carne, tão influenciado, que a gente fica presa só ali. Deixa eu dizer uma coisa. Se nesse exato momento, cada um de nós aqui, se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente vai ter tantos motivos para agradecer a Deus. Tantos que você não vai nem conseguir contar. Quantos aqui tem duas mãos? Levanta as duas mãos. Quantos conseguem andar perfeitamente? Quantos conseguem falar? Quantos conseguem enxergar? Quantos moram numa casa? Quantos conseguem ver? Antes de subir ali, o Felipe começou a dizer, adora o Senhor, adora a Deus. Temos mais uma oportunidade. Eu fiquei pensando, dizendo, meu Deus, obrigada por mais essa oportunidade de poder te adorar, de estar aqui na tua casa. Gente, se a gente for parar para pensar e refletir, as coisas mais simples da vida são as coisas mais importantes e preciosas para nós. Você sabia disso? Ah, não sabia não? Então tá bom. Fica sem uma perna para você ver. Fica sem uma mão, sem um braço, sem um olho. Fica sem conseguir andar por um dia sem conseguir andar. Fica sem conseguir enxergar por um olho, só com um olho. E os momentos preciosos que nós passamos com quem nós amamos? Vocês sabiam que existem pessoas que perderam entes queridos, que perderam pai, mãe, filhos, que eles só queriam mais um segundo a mais com aquela pessoa? E às vezes a gente tem tanta gente perto da gente que a gente ama, mas que a gente não valoriza. Que a gente diz assim, tá todo dia comigo, tá aqui 24 horas. Não vou dizer que eu amo, não. Não vou dizer que é importante, não. Quando essa pessoa faltar, vamos entender o quanto que aquela pessoa era importante e especial para nós. Às vezes a gente só quer valorizar as coisas da vida, as coisas simples, só quando a gente perde. Mas não espera perder para valorizar e para saber o quanto aquilo é importante, não. Eu já conheci testemunhos de pessoas que passaram por momentos tão desafiadores e que disseram assim para mim, pastora,
passou tantos e tantos dias acamado no UTI, no ambiente fechado, sem ver ninguém, às vezes só ouvindo vozes das pessoas. Pergunte para alguém que já teve essa experiência. Ela vai lhe dizer: tudo que eu mais queria era sair daquele lugar, era ver a luz do dia, era ver o sol, era ver o céu, era estar com as pessoas que eu amo, receber um abraço do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E para finalizar, eu consegui me lembrar, acho que eu li num livro, sobre alguns testemunhos de pessoas que estavam prestes a morrer. Pacientes que estavam com doenças em fases terminais. Muitos eram pacientes com câncer em fase terminal. E quando as pessoas iam falar com elas sobre quais eram as maiores lições de vida que elas haviam tido, e como que elas agora enxergavam a vida depois de saber que elas tinham 5, 6 meses de vida. E elas diziam, e elas dizem: o que eu sei é que a vida ela é muito mais bonita do que a gente imagina. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Enxergue a beleza da vida. Viva feliz com as pessoas que você ama. Gaste tempo com sua família. Aproveite a vida da melhor maneira. Aproveite. Tenha um coração agradecido a Deus. Porque no final das contas você vai ver que tudo isso é o que vai valer a pena de verdade. Com Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, no nome de Jesus. Aleluia. Nos coloquemos de pé nessa noite. Amém. Eu quero desafiar cada um aqui nessa noite. Se você é alguém que nunca parou para refletir o quão abençoado é a sua vida, a sua família, o quão especial e importante são as pessoas que estão perto de você, como a vida é algo bela e maravilhosa, mesmo tendo seus desafios. Eu quero convidar você a colocar uma das suas mãos no seu coração. E eu quero que você comece aí no seu lugar a se lembrar de todos esses, apesar de serem simples motivos, mas tão sobrenaturais e poderosos, você começa a agradecer a Deus. Será que você é capaz de agradecer aí no seu lugar? Comece agradecendo. Deus, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pela minha vida. No final das contas, nós vamos ver que as circunstâncias difíceis, elas vão se tornando mais que, cada vez mais, elas vão diminuindo a sua intensidade. E então a gente vai conseguindo enxergar que mesmo diante das maiores lutas, Deus sempre irá nos cercar com as suas grandes e poderosas promessas. Comece a agradecer a Deus pela sua casa. Comece a agradecer a Deus pela sua família, pelo seu marido. Quantas mulheres, quantas viúvas enlutadas, que já não tem mais os seus maridos, maridos que já não tem mais as suas esposas. Hoje você pode ter a sua esposa aí do seu lado. Você pode ter o seu pai, você pode ter a sua mãe. Eu já ouvi testemunho de pessoas onde elas diziam: pastor, eu tenho saudade de chamar esse nome, de chamar pai, de chamar mãe, porque eu já não tenho mais pai, eu já não tenho mais mãe. Comece a agradecer a Deus pelos seus filhos. Comece a agradecer por cada um, mesmo eles te dando trabalho. Mas agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelo seu emprego. Quantas pessoas desempregadas. Comece a agradecer a Deus pelo seu patrão. Mesmo aquele patrão mais difícil. Mas agradeça ao Senhor. Comece a agradecer a Deus pela vida, pelo simples respirar. Meu Deus, quanto
Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, respiram através de um aparelho, de uma máquina. Tudo que elas queriam era sair daquele lugar e respirar normalmente como eu e você estamos aqui. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por cada minuto da nossa vida. Obrigada porque, Senhor, hoje se renovou mais um dia. Novas chances, novas oportunidades, novos recomeços podem acontecer, meu Deus, na minha vida, na minha história, na minha família. Obrigada pelo meu casamento, pela vida dos meus filhos. Obrigada pelo meu lar, pela minha casa. Obrigada pela minha saúde. Obrigada por tudo, Espírito Santo. Muito obrigada, Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. E nessa noite, diante dessa palavra, para cantar. Da vida, Jesus está lá. Pra que Quando mais ninguém do que essa, meu tem Deus? tempo pra mim, só Pra que nós não alguém estamos que eu conheço, sozinhos. Jesus. Existe um lugar Nas horas onde eu posso correr, receber ajuda e receber auxílio. O Jesus está salmista diz: o lá. meu socorro O vem de único Deus, que, vem do conhecendo Senhor. minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Você Nas consegue levantar uma horas das suas mãos? escuras Levante da uma das suas vida, mãos e Jesus adore a está Deus lá. nesse momento. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Eita glória! Jesus. Aleluia! Glorificado Jesus. seja o nome do Senhor mais uma vez. Amém, igreja? Glória a Deus. Só quem recebe essa palavra mais uma vez. Eu gostaria de perguntar nessa noite, diante dessa palavra, se existe alguém aqui no nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus. Você aqui no seu coração hoje, recebe essa palavra.